Líderes natos e gestão humanizada. Esses são dois elementos que contribuem para a construção de um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Então, hoje nós vamos explorar uma história real que ilustra como identificar e valorizar esses líderes e como gestos simples de empatia e reconhecimento podem transformar a cultura organizacional. Se você quer saber como criar um ambiente de trabalho mais justo, solidário e engajado, não perca esse vídeo. Fique conosco até o final e descubra quais lições você vai poder tirar e aplicar também na sua vida, na sua empresa e fazer a diferença. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e nos acompanhe para entender, né, como esse case ajudou, né, fez a diferença na vida de várias pessoas. Bom dia, Glácia. Estamos de volta, né, após uma semana de folga. Isso aí. E você sabe que sentiram falta? Ah, isso é bacana, né? Isso é bom. E depois que a gente migra de alguns lugares, né, levamos histórias para contar, né? Isso mesmo. E essas são as quais formam a chamada saudade, né? Então, hoje... E se deixa saudade é porque deixam marcas, né, Eugênio? É porque deixam registros, né, de vínculo, registros afetivos. Então, isso é bem importante, né? Com certeza. E hoje, como você já abriu aí muito bem, né, nosso bate-papo, a gente vai contar uma história de líder natural, né? Que nos treinamentos, assim, nas empresas, a gente sempre citava que temos essas figuras dentro da organização, né? São pessoas que têm... Desculpa, vou falar. São líderes natos, naturais, mas não necessariamente que tenham um cargo de liderança, né, Eugênio, mas que se destacam pela postura que eles têm, pela forma como eles se colocam na empresa. É claro, muitos desenvolvem e chegam ao cargo de liderança, mas tem aqueles, né, que não necessariamente são líderes por conta do cargo que exercem, né, mas por conta da postura que eles mesmos possuem. Está muito mais ligado, né, à personalidade dessas pessoas, né? Para quem já foi moleque de brincar em campinho de futebol, é aquele que chega, distribui o time, fica todo mundo olhando, ele pega a bola, fala, não, hoje as regras vão ser essa, né? E as pessoas falam, pô, legal, vamos nessa então, né? Ele sempre tem essa iniciativa, mas nem sempre, né, aspira a um cargo de chefia. Uhum. Né? É um cargo técnico, mas ele tem essa espontaneidade, né? E a gente encontra essas pessoas, e eu, na minha trajetória, sempre busquei me aproximar dessas pessoas, né? Mesmo no ambiente com mais de 1.000 colaboradores, mais de 2.000 colaboradores, você, liderando um RH, você vai conhecendo, né? A não ser que você faça um RH, um controle remoto, né? Faça isso, faça aquilo, tal. Daí é difícil você conhecer essas pessoas que são muito ricas de informações, né? Elas formam opiniões, né? E se você está distante delas ou não respeita elas, né? Não se aproxima delas, você tem aí você tem uma perda de oportunidade e um risco, né, de não interpretar certo alguns cenários, né? Não sacar alguns sinais, né?
E eu conheci uma pessoa numa fábrica, e ele era um cara bem técnico também, um cara especializado, né? E ele era um cara que influenciava muito, né? Ele era ele era uma pessoa fumante, e quando ele ia para o fumódromo lá, era assim, né? Já começava a chegar alguém por perto para saber né? O que rolava por ali, né? Ele trabalhava numa célula sozinho, recuperando peças importantes, assim, então era uma pessoa bastante competente. Via de regra, esses caras são competentes, né? Porque eles não se candidatam a sindicato, eles não se candidatam a CIPA para ter uma guarida ali, sabe? A opinião deles é forte, né? É, assim, importante, mas eles não têm aquela preocupação de falar, pô, primeiro, antes de eu falar, eu vou procurar aqui uma estabilidade para eu não correr risco, né? E esse camarada era bem assim. E quando a gente uma comunicação bem eficaz, né? E quando caía alguma coisa nos quadros de aviso lá, alguma novidade, né? Que ele fosse ler e aproveitava ali próximo ao fumódromo, né? Porque você tem que ter os quadros de aviso, eles têm que ser locais estratégicos, né? Então, na época, infelizmente, né? Ou felizmente, a partir de agora, não se pode mais fumar na grande maioria das empresas, mas na época podia, então o quadro de aviso estava na frente do fumódromo, né? Então, assim, era natural, né, que ele fosse lá fumar, ler o quadro e já chegasse alguém para saber qual era a interpretação dele, né? O que ele achava daquilo que estava sendo divulgado. E eu, então, me aproximei dele, começamos a trocar umas figurinhas e mostrando para ele que a empresa vinha num processo de mudança cultural, né? Bastante importante, e que a gente precisava que as pessoas acreditassem naquilo, né? Ele era bastante cético, ele falava assim, olha, tenho visto algumas coisas, né, interessantes, mudanças bastante importantes, mas quero ver até onde isso vai, porque a gente já assistiu alguns filmes aí, né? Assim, não desacreditando, mas também não apostando todas as fichas dele, né? Dá para se dizer que é uma pessoa mais pé no chão, Eugênio, assim, no sentido de que deixa eu ver onde é que isso vai dar, sem criar muitas expectativas, né? Embora, assim, até porque muitas vezes, quando se cria expectativas demais, também o risco de frustração é maior, né? Então, porque, assim, principalmente, às vezes nem só essas pessoas, né, Graciane, mas você já assistiu tantos filmes assim que começa, sabe, numa empolgação, né? Estamos promovendo uma mudança cultural e tal, a partir de agora, né? Porque a mudança cultural, ela até te passei um artigo aí faz uns dias aí sobre CEO e tal, é pelo exemplo. Não adianta você só colocar cartaz, né? O cartaz é um dos mecanismos, né? Mas assim, são ferramentas. Então são várias ferramentas que você vai usar, mas a postura, né? A crença aliada à prática é que vai fazer com que as pessoas passem a acreditar. Então, como ele não era uma pessoa que estava ali há pouco tempo, cara, já alguns discursos a gente já escutou. Agora a gente está vendo movimentos práticos. É isso que a gente quer ver até onde vai, né? E então eu falava para ele, né? Assim, sabendo dessa influência que ele tinha, e havia um sindicato muito forte na companhia, né? Que era um sindicato dos químicos. Eles eram bem fortes.
Mas ele não, ele tinha a opinião dele. Então, assim, se o sindicato tivesse alguma prática que ele discordasse, ele compartilhava isso com maior tranquilidade, né? Uhum. E aí, ele, dentro de uma das políticas de recursos humanos que a gente tinha adotado, né, de fortalecimento da figura da liderança, né, como cargo ali, como representação da direção da empresa, né? Algumas das coisas, sim, a gente começou, que não era atribuído a eles, né? Então a gente passou, com o RH, a instrumentalizá-los, né? Para que eles assumissem aquele papel que é muito o RH que fazia. Então isso não aproximava, né, o líder dos liderados. Eles não faziam um papel de liderança. E uma dessas ações, por exemplo, se um colaborador tivesse adoecido, quem visitava não era mais só assistente social, era assistente social e o supervisor, por exemplo, né? Isso foi uma ação que aproximou muito, sabe? Foi muito bacana, né? E essa pessoa que eu estou me referindo, ele, como fumante e tal, né? Ele acabou adoecendo. Acabou adoecendo, ficou afastado e tal. E aí, no final daquele ano, ele estava internado, né? Ele estava internado e aí a empresa, nós tínhamos tido um ano bem interessante, apesar de não ter adotado a PLR, participação dos resultados, foi decidido por um brinde, né, que era um brinde de praxe, de Natal, mais um gift card, né, um voucher, que era um voucher, não me lembro exatamente o valor, mas era um voucher significativo assim, para as pessoas usarem em supermercado, enfim, né? Então, como eu tinha nosso relacionamento ali profissional tinha evoluído bastante, né? E ele me dava muito insights e falava naquilo que ele acreditava, realmente aquilo que ele não acreditava, e eu sabia que ele influenciava pessoas, né? Isso me ajudava como gestão de RH e a empresa como um todo. Eu fui levar esse presente de final de ano junto com o supervisor para ele no hospital, né? Era ali véspera de Natal, 20, sei lá, alguma coisa por aí. E cheguei lá, ele estava acamado, né? A situação não era fácil. E, obviamente, que a fé, a gente leva ela até o último segundo, né? E aí daí falei, olha, viemos trazer o presente para você. Ele ficou feliz, percebia nele, apesar da dificuldade que ele estava já, né? E falei, olha, tem uma surpresa, que é um brinde, né, um gift card, um valor em dinheiro, um cartão. A gente teve um ano bastante significativo, né? Me aproximei, tão próximo à cama dele assim, né? Isso é uma coisa que me arrepia, sabe? E ele parou de falar, ficou olhando para mim assim, fixou nos meus olhos e começou a passar a mão no meu braço, assim, sabe? Como se ele estivesse fazendo um carinho assim no meu braço. E aí foi uma coisa assim complicada, sabe? É difícil até para eu traduzir isso, né? E aí brinquei com ele, eu falei assim, agora você acredita que nós estamos realmente num processo de evolução, né? Que a gente, enfim, que a empresa ela é aquilo que a gente pregou aí há um ano e pouco, né? Para vocês acreditarem, você é um cara que, né, tem essa capacidade de discernimento, de ver o que realmente é fato, o que é boato, apenas intenção, não é realidade, né? E ele simplesmente
ficou olhando para mim assim e tal, e não falou mais nada de forma significativa, e a gente agradeceu por ter recebido a gente. Estava lá, não lembro se era esposa ou filha, eles agradeceram bastante a visita e fomos embora. Aí eu sempre viajava entre Natal e Ano Novo, né? Pegava férias, e eu não estava lá, e aí, entre o Natal e Ano Novo, eu recebi a notícia que ele havia falecido. Então foi assim, naquele dia realmente foi uma despedida dele, né? Uhum. Um negócio bem significativo. Não é fácil, sabe? É uma atribuição de liderança que muitos fogem porque não tem muita. Assim, às vezes não tem perfil, mas uma coisa que deveria ser tentado, sabe? Com o apoio de um profissional, né? Seja de um psicólogo, seja de um assistente social, alguém que vá junto e faça esse papel mais difícil ali, né? Mas tem uma presença, sabe? Uhum. E isso me marca até hoje, né? Assim, uma coisa que eu acho que não tinha como eu também saber se eu não tivesse ido, né? Enfim, falou, pô, devia ter ido porque a pessoa veio a óbito né? Uhum. Mas o importante que eu vejo, assim, né, que a gente vem conversando, essa questão da cultura das empresas, né, da cultura da empresa solidária, que não é definido pela patente daquele que está ocupando o cargo, né? Olha, Uhum. vamos lá, porque esse cara era o gerente, era o diretor, era não sei o quê, né? Mas era uma prática, ou é uma prática para todos, de você Uhum. dar um apoio, né? Isso que a gente vem conversando no último vídeo que a gente fez, de diferenciar uma empresa paternalista de uma empresa que tem uma política solidariedade, né? Ou seja, normalmente assim uma empresa paternalista ela acaba criando injustiças, porque ela normalmente elas trazem esse padrão, né? Puxa vida, fulano era muito amigo de ciclano, né? E tal. E você, Não, não, as empresas paternalistas, elas não têm ações igualitárias, né, para todos, né, então, para uns é de um jeito, para outros é de outro, depende muito das relações, né, de proximidade que tem. exatamente, exatamente. Então, assim, eu já vivenciei outras histórias, né? Que a gente criou essa política, né? Porque como eu andei bastante, você sabe disso, foram várias empresas, né? Mas assim, a gente sempre teve uma filosofia de trabalho, né? Que conduzia para isso. Então, quando participar de algum processo de seleção, a gente sempre, né? Eu sempre deixei claro qual que era meu perfil, né? Então, assim, se conflitasse com isso, seria muito difícil para eu até sobreviver dentro daquele contexto, né? Uhum, Então, de criar políticas, né, que favorecessem a, 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 a essa empresa solidária, né? Então você tem políticas claras, né? Por exemplo, essa questão da visitação. Então, olha, estamos sabendo que o colaborador A do setor Y está internado, pode ter visitação. Quem vai? Ah, vai assistente social e vai o supervisor dele, uhum, entendeu? Ou o líder imediato, né? Ah, pô, mas daí nós temos que preparar essas pessoas, né? Primeiro para não falar besteira, né? Então, uhum, assim,
Tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então tem que ser uma coisa trabalhada com essas pessoas. Não vamos jogar elas também e criar aumentar o problema, né? Então tem que ser feito um trabalho. E quando a gente, só pegando um gancho aí, quando a gente copia alguma coisa de uma experiência bem sucedida, sabe, sem avaliar a sua cultura interna, a chance de um programa desse ir água abaixo, né, ou insucesso, é muito grande, sabe? Né? Então, é preciso, quando a gente estabelece que a gente vai ser, olha, nós queremos ser uma empresa solidária. Ok, então vamos criar as políticas que levem a isso, né? Mas devemos preparar as pessoas para isso, tá certo? Sim, até porque tem muita cultura, né? Hoje já está se mudando bastante, mas ainda se tem a cultura de que o líder faz gestão de produção, né? Para muitas lideranças, fazer gestão de pessoas é algo que não é mais, porque é mais desafiador mesmo fazer gestão de pessoas do que fazer gestão de processos ou de produção. E Claro. precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido esse líder para que possa olhar para as pessoas, né, com esse olhar solidário, com esse olhar mais humano, mas sem que ele se sinta ameaçado, né? Porque tem muita gente que pensa assim: se eu afrouxar demais, vão subir em cima, né? E não é assim, sobem em cima porque não se tem as ferramentas, não se tem o preparo de trabalhar, né, de uma forma humanizada, né? E aí as coisas se confundem. Então se mantém um distanciamento para dizer assim, deixa assim que daí eu dou conta. Não, perfeito. Você até me empolgou aqui, porque você ser profissional, sabe? Não confunda profissionalismo com solidariedade. Você pode, se você tem as regras claras da onde você está inserido, né? Eu conheço supervisor assim que nem ficamos sabendo por acaso. O cara doou uma cesta básica para um colaborador dele que estava numa situação difícil, que afastado pelo INSS e tal, chegou no ouvido dele, sabe? O cara assim, e uma pessoa que era tida como uma pessoa extremamente rígida, entendeu? Ele é rígido com os instrumentos que ele tem na mão. Então, ó, produtividade, né? Olha, isso aqui é como nós trabalhamos. Agora, o sentimento dele de solidariedade. Né? Agora, você acha que ser solidário é o cara fazer o que ele bem entende? Claro que não. Né? Agora, tem que ter justiça. Sempre eu bato nessa tecla. Né? Assim, as políticas, elas facilitam com que a empresa não pratique, ou as lideranças não pratiquem injustiça. Porque se você faz alguma coisa para Glaciane, que é uma pessoa muito próxima a mim, eu confio demais nela, então acontece alguma coisa com a Glaciane, olha, faça isso, isso, isso. Aí ao lado tem a Maria. Aí você fala assim, cara, a Maria está passando. Não, mas ela se vira, ela tem família, ela tem. Cara, isso destrói, sabe? Destrói. É ruim para quem foi beneficiado, é ruim para a empresa e é ruim para o líder. E é Entendeu? ruim para a equipe, né? Porque isso desagrega muito também. Exato, exatamente. E quando é feito porque a empresa ela age dessa forma, né? Todos, isso permeia.
né? Isso vai com a água, vai ocupando todos os espaços. E as pessoas falam, não, pode acreditar. Quando chega um processo de integração, quando você está num nível desse, você pode dar integração, a parte interna lá para uma pessoa, um colaborador, sabe? Ó, daqui para frente o processo de integração formal foi feito. Agora a gente gostaria que você acompanhasse esse colaborador para ele saber como que é a área comum, como é que vocês tal. E aquele cara vai ter prazer, olha, aqui é muito legal, porque você, se você tiver um problema, né, você deve procurar fulano, ele vai te ouvir e tal, você está entendendo? Então você cria. E algumas empresas, né, para afastar mais ainda a liderança, vai lá e põe um quadro lá de sentimento, né? Digo, pô, como é que eu tô hoje? Puta, eu tô vermelho. Aí o cara fala assim, ó, deve estar vermelho de cachaça. Hoje ele deve estar numa ressaca desgraçada. Então, assim, porque não foi preparado, as pessoas não foram preparadas para aquilo, sabe? Não sou contra, eu não sou contra. Às vezes tem uma célula com 200 colaboradores lá, o cara vai lá e cria um mecanismo, mas as 200 pessoas têm que saber por que existe aquilo e respeitar aquilo, né? Não, vamos lá e colocamos. Aí nós vamos ver como é que as pessoas vão reagir. Cara, então não tire, nunca, desculpa, evite separar o líder do liderado. Sabe? Coloque mecanismos, ferramentas, política, instrumentalize para essa aproximação. Né? Desculpa, acho que eu atrapalhei você. Não, eu estava pensando justamente nisso, né, Eugênio, que não é você instrumentalizar, não é só criar uma ferramenta, criar um processo e deixar lá e vamos ver como é que as pessoas vão se sair, né? Tem que ter o alinhamento com a cultura da empresa, né, e sabendo aonde aquilo quer levar a empresa, né? Para que sim, claro. É como um GPS, né? Como um Waze, enfim, que vai direcionar o caminho mas para isso você tem que saber o destino que você quer chegar, né? Exatamente. Esse artigo aí que a gente leu, né? Compartilhei com você lá, é muito bacana, né? Eu gostei muito, compartilhei com pessoas que têm cargo de diretoria, inclusive, gostaram bastante também. Porque o cara que deseja é o CEO, ele vai, né? Se ele se reporta a um conselho, esse conselho tem que entender que ele quer uma política, uma empresa, um modelo de gestão, assim ele vai construir isso, né? Não vai ser por um edital. Olha, a partir de hoje nós somos assim. Isso não existe, né? Infelizmente isso existe, né, Eugênio? Mas não funciona. Claro. Isso não existe o resultado que se espera. Isso não existe no Entendeu? resultado. E aí também, te ouvindo falar, né, Eugênio, eu lembrei de um curso, de uma aula que eu assisti, do Daniel Goleman, que é o responsável, né, por disseminar não só o conceito, mas os estudos sobre inteligência emocional, né? E aí ele nessa aula que eu assisti, ele compartilhou um estudo que foi feito por vários cientistas a respeito do comportamento, né? De pessoas que chegaram ao sucesso, vamos dizer assim, né? E aí foi feito um estudo de cada um e se identificou que as pessoas que se saíram melhor, né, tiveram mais sucesso, inclusive garantindo, conquistando cargos de liderança, não eram pessoas que tinham as melhores notas no vestibular, que tinham as melhores notas na faculdade, mas que muitas vezes eram aquelas pessoas consideradas medianas, mas que eram engajadas ou envolvidas com projetos sociais, com pessoas, né? E aí o que ele traz, né? Que o relacionamento, saber se relacionar, te leva muito mais longe do que você só ter conhecimento técnico, só ter notas boas.
E a gente pode trazer isso também, né, para a liderança. Você ter muito conhecimento, e a gente já falou sobre isso por aqui, né? Você ser um excelente técnico não te garante ser um excelente líder. Porque para ser um excelente líder, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que entender de gente, né? E não só entender de gente de outras pessoas, tem que entender de si mesmo, né? Porque começa por si, né? Começa pela gente para depois estender para os outros, né? E tudo isso tá relacionado, né? O RH precisa entender de gente, né? A liderança precisa entender de gente para que cada um possa se preparar e preparar quem estiver envolvido para lidar com as equipes. Porque o que é uma empresa se não as pessoas que trabalham lá? Né, que é o que movimenta, que é o que faz acontecer. Só que se a gente não olhar para as pessoas, né, nós não vamos ter os resultados que se desejam. Né? Até pode ter, mas num custo muito grande. Né? Um custo financeiro, um custo emocional, enfim. Então, isso me chamou muito a atenção, porque às vezes, se a gente deixar o lado humano, se a gente deixar as relações de lado, né, os resultados vão ser muito menores do que, né, quando a gente consegue engajar, trazer para perto, né, ser solidário, ser mais humano, sem deixar de ser profissional. Perfeito. Numa outra história, não sei exatamente, na sequência, a gente não tem uma sequência lógica, né? Uhum. Eu tenho né, sobre essa questão de valorização do técnico, né, para que as empresas não cometam o erro que cometem há 100 anos e até hoje, de promover um camarada para pagar melhor ou para, né, dar um status e aí você perde um excelente profissional e ganha uma liderança medíocre, né? Uhum. Então, assim, eu acho bem bacana isso e não demita o líder natural, sabe? Não, esse cara, ele influencia. Tem que conquistar essa pessoa de uma forma transparente, genuína, né? E trazer para o seu lado, porque ele é uma pessoa que pode ser extremamente produtiva para a empresa. Ele já é produtivo, ele não é vida e regra, né? Não estou falando, tem muitos que são, vai lá, se candidata para a CIPA e se torna uma pedra no sapato de todo mundo. Né? Mas é um influenciador aí né, um influenciador analógico que só vem, não é né, digital, é analógico, que só vem para criar problema, entendeu? Uhum. Mas tem essas pessoas que realmente fazem diferença e elas estão sedentas de querer ajudar, né? Uhum. Mas precisa ser conquistada. E Ok? direcionada, né? Também, claro, Que aí certeza. todo mundo joga no mesmo time. Muito bacana, Eugênio, né? Sempre são muitos aprendizados, muitos insights, né? Quando a gente consegue olhar para essas histórias e entender que elas fazem parte do nosso dia a dia e que a gente pode aprender com elas para não repetir, né, erros que já foram cometidos por outras pessoas, né? Então, se você que nos acompanha gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus contatos, com seus amigos, com seus gestores, colaboradores, porque a partir daqui, né, muitos conhecimentos, muitos aprendizados podem ser aplicados no dia a dia e fazer a diferença na vida de muita gente. Então, gratidão a todos, um excelente dia e até mais. Obrigado, um abraço a todos.